páginas da obra de Dalila, Entre Desengano e Esperança, publicada em 1996. Logo a seguir, a outra obra também importante e do mesmo estilo ou género, intitulada A Coreografia Sagrada, ambas editadas pela Léo, editora que ao longo dos séculos foi publicando a maior parte das suas obras. Intitulada Entre Desengano e Esperança, Ensaios Portugueses, dedicada a António Quadros, mestre da Portugalidade e amigo, Dalila vai continuar a sua hermenêutica dos símbolos, dos mitos, dos monumentos, das tradições portuguesas e deixar-nos os sinais perenes do que ainda hoje é válido ou que apela a uma nossa participação ativa. É bom lembrarmos que a sua vasta obra, cerca de 20 livros, é uma constante revisitação da tradição espiritual portuguesa, mas também céltica e ocidental, com algumas aberturas ao Oriente, nomeadamente e em especial ao Oriente da filosofia perene, visível na tradição indiana e na tradição persa ou iraniana. Saiu logo após a Coreografia Sagrada, onde uma série de capítulos levam-nos a revisitar vários locais de Portugal sobre essa espécie de força interior e princípio que a Dalila considera essencial na tradição portuguesa e que é a nostalgia do paraíso, a ânsia ou saudade do estado primordial antes da queda, antes da cisão, e que se manifesta também na saudade, na peregrinação, nas viagens e em algumas festividades e ritos. E está também visível em muitos autores e suas obras, dos quais Dalila vai também, nesta obra, dar conta. O índice dessa obra, a Coreografia Sagrada, fala-nos de o homem engolido pelo monstro na igreja de São Cristóvão do Rio Mau, onde vê nesses capitéis românicos de uma igreja provavelmente iniciática, sinais dessa luta iniciática por se vencerem as águas do inconsciente ou as forças destrutivas do caos. Na Gruta do Escoral, duas figuras antropomórficas do Gruta do Escoral falam-nos dos xamanes como seres que também, ao longo dos séculos, conseguiram por si mesmos atingir o outro mundo, o Cid na tradição celta, ou o mundo espiritual, e que se tornaram assim eixos entre os mundos, tais como outros símbolos de tal realização se encontram na nossa literatura e monumentos, tais como o rei, o herói, a árvore do mundo, a criança divina, tudo formas de se reafirmar
essa potencialidade do espírito humano sair de um estado inconsciente para um estado superconsciente. Em seguida, Dalila fala dos Montes Hermínios e da Serra da Estrela, que de novo vinculariam uma ligação com a tradição de Hermes e com a estrela do espírito, e passa para um poema de Camilo Peçanha, O Branco e Vermelho, e outro também, A Luz Incriada, que tenta analisar à luz de uma experiência espiritual que não terá sido bem acolhida ou suficientemente acolhida por Camilo Peçanha, e talvez mitifique aqui um pouco o que foi uma experiência produzida pelo ópio e que não terá passado mais de que níveis modestos dos mundos subtis e de forma alguma chegarem às dimensões mais elevadas. Falamos também de Gil Vicente, das mensagens de Hieronymus Bosch, e depois da Galícia, da Galécia, entre os vikings e até aos nossos dias, considerando de facto ser a tradição celta a mais imaginativa de todo o Ocidente e a que foi o fundo da nossa própria essência, e que vai passar através de as aventuras fabulosas dos celtas que foram descritas em livros como A Viagem de São Brandão, A Demanda das Ilhas Afortunadas, o Conto de Santa Amaro, que, ligados em Alcomaça, nos séculos XIII e XIV, provindo de mosteiros celtas e de monges celtas, fizeram essa transmissão e que estará bem ligada com o que nós podemos assistir nos descobrimentos como peregrinações e como demandas, e que Dalila entremeia bem com essa realização arquétipa da Ilha do Amor de Camões nos Lusíadas, ou as fadas e os seres encantados que perpassam pela tradição portuguesa. Depois Dalila passa nesse livro para o mestre espiritual na Renascença Portuguesa, e devemos dizer que, de facto, em grande parte da sua vida, em grande parte de si mesma, Dalila foi uma discípula da Renascença Portuguesa, do movimento fundado por Teixeira Pascoais, do Lugar de Coimbra e Jaime Cortesão, e que na revista Águia transmitiu ao longo de algumas dezenas de anos, tendo ainda no fim como seus diretores Agostinho da Silva e Santana Dionísio, dois seres com quem Dalila conviveu bastante, ou suficientemente, pelo menos por carta, bastante, Agostinho da Silva, e que eu também conheci. Aliás, um destes capítulos desta obra, Tripla Peregrinação por Terras de Beira Alta e Trás-os-Montes, é realizada numa viagem em que Dalila, Santana Dionísio e eu visitamos alguns lugares altos ou de espiritualidade destas zonas. Falamos depois também de Raul Brandão, e depois passa para outro mestre que foi também para a Dalila importante, Antero de Quental, valorizando a sua intervenção pública final, ainda que algo desilusiva, da receptividade contra o imperialismo inglês e o seu ultimato, e valorizando sobretudo a famosa Ordem dos Mateiros, que em algumas cartas e conversas Antero deu parte, transmitiu a alguns dos seus amigos, e que ainda hoje tem alguns continuadores nos que procuram comunidades rurais ou movimentos de recolhimento e de meditação que possam fazer alguma contra-alavanca contra a massificação frenética
barulhenta, superficial, destruidora dos arquétipos que caracteriza a sociedade moderna e, em especial, o Portugal dos nossos dias, e contra a qual Dalila se insurge por mais de uma vez, referindo as festas portuenses e toda essa harmonia e amor que existiu entre o povo e os seus poetas e a natureza, maximamente representada por Santo Agostinho da Cruz, o poeta da Rábida, e que eleva, tal como Pascoais na Serra do Marão, ou ainda Leonardo de Coimbra, no seu poema amoroso Adoração, hinos luminosos e profundamente anímicos e espirituais de ligação entre o ser humano e a divindade através da natureza. Na obra Entre o Desengano e a Esperança, publicada em 1996 e, portanto, 3 anos depois da coreografia sagrada, Dalila vai entrar mais fundo em algumas das linhas de força da tradição espiritual portuguesa, dividindo em 12 capítulos esta sua obra, intitulados A Praia Purgatória e a Saudade, no qual fala de novo nesse leitmotiv de nós estarmos exilados nesta terra e que aspiramos à religação com o paraíso e com o mundo espiritual. Um segundo capítulo intitulado O Anjo de Portugal, um capítulo bastante não homogéneo, com partes bastante boas e outras mais fracas, estas provenientes da sua aceitação pouco criteriosa, pouco clarividente, de assunções tais como a de que o Arcanjo de Portugal poderia ser São Miguel, ou como esse anjo do Senhor, ou Metraton, ou Micael, era o responsável por todas as aparições do Antigo Testamento. Uma construção completamente mítica e incorreta, mas continuada por outros pequenos erros que nos levam a compreender que Dalila, ao longo dos anos, teve diversas fases e teve intuições ou clarividências mais certeiras e outras menos certeiras. Realçaremos como positivas aqui a afirmação de figura das hierarquias celestiais, surge assim integrado na teologia e na história portuguesa, mas sempre marcado pela especificidade da alma da nação que ele serve, nessa sua expressão de nostalgia, doce e alegre tristeza, assim compartilhando do sentir e agir dessa sua nação. Isto diz-nos ela neste textozinho, escrito em 1989, mas publicado só em 1996, a partir da visão do anjo manuelino de Diogo Pires o Moço, ou nas iluminaduras das crónicas históricas, nomeadamente Dom Manuel, a leitura nova, mas que de facto poderia ter sido também intuído por meditação, tal como eu intuí e vi na preparação do encontro Portugal e Entidade de Geometria, realizado há poucos anos em Almada, e que é de facto uma realidade, ainda que possamos discutir que ela represente a especificidade da nação que serve, e que de facto podemos também afirmar que ele próprio tem a sua identidade e que depois essa também se deixa tingir pela historicidade e eventos portugueses,
Ainda que, como Dalila afirma, e eu próprio também vi e senti, haja essa expressão de doce e alegre tristeza, ou, para mim, também sentido como a gravidade, e que Dalila afirma como expressão de nostalgia. Seria então o rei quem seria conduzido pelo anjo, o rei, os marinheiros, e que Dalila também, algo levada por uma certa mistificação, crê que ele trabalhará como anjo custódio e vigilante para que a nação atinja a perfeição da Jerusalém terrestre, algo que é de facto uma mitificação exagerada, mas que leva depois Dalila a afirmar bem e corretamente: assim ele será aquele que pede a Portugal para tomar plenamente consciência da sua finalidade sobre a terra, ao seu serviço a Deus, que será também a sua perfeita realização e alvação, e que aquele que assim lhe pede também, para que não seja atraído pelo abismo, os falsos da medusa, a potência infernal que sempre escondidamente, sob diversos modos, o fascinará e tentará, como sono, esquecimento da sua própria essência, indiferença ao real, em autodestruição. O arconte de Portugal surgindo sempre como cooperador da graça, esse o seu sentido e ação. Porque o anjo é amor, trabalhando para a união do ser humano com Deus, e neste amor verdadeiro, que é a liberdade, dando ao ser humano, a uma nação, sempre toda a sua suprema e livre iniciativa na escolha entre o bem e o mal, ou, se nós quisermos, a sua certa livre iniciativa, muito condicionada por toda a massificação e a alienação e brainwashing que nós vemos suceder nos nossos dias, sobretudo pelos meios de informação que têm, por exemplo, internacionalmente na CNN, ou na generalidade da empresa norte-americana, ou na BBC, British Brainwashing Corporation, que depois influenciam a grande parte dos outros médias, uma ação deletéria de ocultamento da justiça e do amor, e fazendo assim o ser humano perder uma bússola de apenas assimilação da verdade no que lê e no que ouve, fundamental para que a nossa alma e o nosso cérebro não estejam atolhados de falsas informações, de viciosas manipulações, e possa assim facilmente, intuitivamente, discernir a verdade face aos acontecimentos ou às pessoas que tantas vezes são reis que vão nus, ou são esoteristas patraníssimos, cheios de mistificações e que falam sem qualquer realização interior do que leram ou do que inventaram ou manipularam. Então, há aqui um trabalho nosso de uma ligação maior, seja com o nosso anjo da guarda ou o nosso eu espiritual, e também com o arcanjo de Portugal. Lemos aqui assim, ou resumimos em 20 minutos o conteúdo dos 2 primeiros capítulos, com uma breve introdução a este livro importante da Dalila, entre desencano e esperança, e que eu realizei nas vésperas da véspera de São João, onde participarei no Porto, numa pequena homenagem à Dalila, e para a qual este molhinho verde de esperança é
acompanhado dos cristais fundacionais de quartzo do Jerez, é oferecido como manjerico na alma e no coração de nós. Amém, amém. Temos graças. Meditemos um pouco no Arcanjo de Portugal. Podemos fechar os olhos e eu repetirei uma ou duas invocações de ele. Arcanjo Eloi, Arcanjo Eloi de Portugal, Arcanjo Eloi de Portugal, nós te saudamos e invocamos. Que a tua paz profunda, pax profunda e amor divino desçam sobre nós, provindos da divindade, dos mestres, dos mundos arquétipos e primordiais. Que nosso coração seja um templo para tais energias e bênçãos e que nele se produza maior renascimento do amor e da divindade. Tatuam Hasi, Tatuam Hasi, tu és o Espírito. Tu és o Espírito. Arcanjo Eloi, Arcanjo Eloi, nossas graças profundas.